E aí a gente chega, né, nessa perspectiva. Por que foi importante a gente abordar todos esses aspectos da rede de atenção? Falando desde a RAS até a HAL, para chegar no sistema de triagem de Manchester. Porque eu sinto, né, que a partir dessa perspectiva, você pode compreender os fundamentos que levam à necessidade de se aplicar uma classificação de risco, um protocolo de classificação de risco em todos os pontos de atenção da rede de atenção urgência e emergência, volto a dizer, e não apenas no componente hospitalar. Então, o sistema de triagem de Manchester, ele foi criado, como a gente já tinha dito, né, em 1900, formado em 1994, com o intuito de estabelecer um consenso entre médicos e enfermeiros dos serviços de urgência a fim de criar normas de triagem. O que acontecia então? Os pacientes começavam, né, a procurar o hospital, atendimento hospitalar, por necessidades que não eram de urgência, e isso fazia com que houvesse um desalinhamento, né, do serviço, do processo de trabalho ali na unidade de emergência. Então, a partir dessa concepção, médicos e enfermeiros começaram a desenhar, né, um protocolo que pudesse classificar os pacientes sem excluir ninguém do atendimento, isso é importante dizer. Concebido para permitir ao profissional de saúde atribuir rapidamente uma prioridade clínica a cada indivíduo. Então, eu foco para vocês que o sistema de triagem de Manchester, ele trabalha com prioridades clínicas, ou seja, com sinais e sintomas que esse paciente apresenta e que vai direcionar a necessidade de atendimento. Triagem, portanto, significa classificar ou priorizar itens, jamais excluir. Classificar ou priorizar. Isso é a triagem. Em muitos serviços de saúde, o enfermeiro realiza essa triagem, né? E ele está respaldado pela lei do exercício profissional a realizar. E para que ele realize, ele precisa entender o que é a triagem, né, que é um processo de classificar e priorizar o atendimento, e não é um processo de exclusão de atendimento. Então, nenhum usuário que adentra o serviço de saúde pode ser liberado daquele serviço sem passar pelo profissional médico, tá certo? O que o enfermeiro vai fazer é classificar e, a partir disso, dar uma margem de tempo, determinar uma margem de tempo já estabelecida pelo protocolo para que aquele paciente vá ser atendido dentro daquela margem de tempo. Mas ele não pode deixar o serviço de saúde sem ser visto pelo profissional médico. Então, classificação de risco não pressupõe exclusão, mas sim uma estratificação a partir de protocolos pré-estabelecidos. Isso é muito importante compreender como é que funciona esse sistema de classificação. Então, o sistema de classificação de Manchester, ele é baseado, de acordo com Freitas, 1997, num processo de tomada de decisão, o qual ele é idealizado, ele é implementado a partir de 5 passos. Então, esses 5 passos que a gente vai ver a partir de agora, né, são passos inerentes à aplicação do protocolo de Manchester. Então, o primeiro passo representa a identificação do problema. Então, a primeira coisa quando um usuário procura o serviço de emergência, vou sempre trabalhar o serviço de emergência, ou procura uma unidade que não é hospitalar com uma queixa, né, que demanda um atendimento dentro da urgência e emergência. Então, o primeiro passo é identificar qual é o problema que esse usuário do serviço apresenta. Então, realizada mediante a obtenção de informação ou informações relacionadas ao próprio paciente, ou as pessoas que prestam esse cuidado, né, ou o pessoal do atendimento pré-hospitalar vai lhe fornecer essas informações. Então, o usuário chega com que sinal ou sintoma, ou quais sinais e sintomas? É uma queixa de dor, uma queixa de sangramento, são náuseas, vômitos, febre, né? A diarreia, que é muito comum em crianças, enfim. Então, é intoxicação, é uma agressão, um acidente, enfim, todas essas questões, né? Você vai identificar
o problema do paciente. Esse é o primeiro passo. Então, aqui você irá aprender a identificar os diversos fluxogramas de relevância apresentados para auxiliar a triagem e a classificação de risco. Então, a partir do momento em que eu identifico o problema, a gente vai já ver os fluxogramas, o que é que eu vou a partir dali trabalhar? Com a classificação desse paciente de acordo com as queixas que ele apresenta, tá certo? Então, existem em torno de 52, o protocolo de Manchester traz 52 fluxogramas, né, que não vamos nos detalhar os 52 fluxogramas. Você vai ter esse protocolo de abordagem, mas existe um fluxograma de discriminadores gerais que eu vou abordar, onde através desse fluxograma de discriminadores gerais, que praticamente se aplicam a todos os pacientes em condições clínicas, você vai conseguir classificar esse paciente de acordo com o sistema de triagem de Manchester. Identificando o problema, o próximo passo é coletar e analisar as informações, né, relacionadas a solucionar o problema. Então, aqui, uma vez identificado qual é o fluxograma que aquele paciente se enquadra, se é de dor, se é de febre, se é de hemorragia, se é de nível de consciência alterado, enfim, a partir da identificação disso, essa fase é menos complexa, porque eu já tenho um protocolo normatizado de atendimento de acordo com a queixa do usuário. Então, é possível procurar os discriminadores em cada nível do fluxograma, que facilita a avaliação rápida a partir de perguntas estruturadas. Então, como é que isso funciona? Eu tenho discriminadores gerais, que são 5, que eu vou já apresentar, que são sinais e sintomas que se aplicam de uma forma mais comum a todos esses usuários que procuram atendimento de urgência e emergência. A partir da classificação geral, eu tenho discriminadores específicos. O que são discriminadores? São sinais e sintomas. Então, o que é um discriminador específico, né? Se o paciente tem hemorragia, eu vou avaliar, de acordo com perguntas bem estruturadas, sobre a hemorragia, a quantidade, a característica, o tempo, né? E aí eu já consigo ir realizando essa classificação desse usuário. Bom, no terceiro ponto, eu tenho a avaliação de todas as alternativas e seleção de uma delas para implementação. E a gente traz os enfermeiros, porque geralmente são os enfermeiros que vão realizar essa classificação de risco, para que o profissional médico possa dar esse atendimento já direcionado a partir da classificação executada pelo enfermeiro. Então, obtém uma grande quantidade de dados sobre os pacientes que observam. Estes dados são integrados aos fluxogramas, aos quais fornecem o quadro organizacional, ordenando o processo de raciocínio durante a escolha, ou seja, a triagem, determinando a prioridade. Os fluxogramas integram o processo de tomada de decisão no quadro clínico, de tal modo que a partir do momento em que o profissional de saúde, e aí o profissional enfermeiro que realiza muito essa triagem, for se familiarizando com esses fluxogramas, cada vez vai ficando mais fácil ele direcionar esse protocolo de atendimento. No quarto passo, você vai implementar a alternativa selecionada. Então, eu já identifiquei o problema do paciente, eu já coletei as informações e analisei, eu já avaliei as alternativas e agora eu classifico esse paciente. Então, os profissionais de triagem vão aplicar uma das 5 categorias existentes com nome, cor e definição específicos que melhor se adapta à urgência da condição apresentada pelo paciente. Então, no passo 4, eu necessariamente aplico o sistema de triagem de Manchester. E, por fim, a gente vai já se detalhar no passo 4. Monitora a implementação e avaliação dos resultados. Então, uma vez o paciente classificado, qual é o próximo passo? O paciente vai receber os cuidados, as ações de cuidado necessárias àquele quadro clínico e avaliar os resultados. Isso aqui eu gostaria muito de chamar a atenção. O que acontece? O resultado é determinado à medida que é identificado em como e quando chegou-se àquela categoria. Gente, então veja bem, o paciente foi classificado na categoria vermelha, né, na categoria de atendimento imediato, representado pela cor vermelha. O que é que eu tenho aí de prioridade de ação? Eu já sei que esse paciente, o tempo de atendimento para ele é 0.
Então, ao classificar o paciente como vermelho, ele vai direto para a sala de emergência receber o atendimento médico. É o paciente que necessariamente está com comprometimento de funções vitais, via aérea, respiração, circulação, e que se não receber um atendimento imediato, ele corre risco iminente de morte. Então, esse paciente classificado, né, como emergente, cuidado emergente, na categoria emergente, você vai, além de implementar, monitorar essa implementação, para saber se os resultados do atendimento, né, confirmam aquela situação do paciente. Lembro também que o paciente ele pode receber uma classificação num primeiro momento e evoluir desfavoravelmente, necessitando ser reclassificado. Então, a gente precisa, né, ter uma atenção aos sinais e sintomas que o quadro pode mudar à medida que aquele paciente está esperando na área amarela, na área verde, na área azul, na área laranja. Então, ele pode se tornar, né, de acordo com a mudança dos sinais e sintomas, um paciente que era muito urgente, ele pode ter prioridade imediata. Um paciente que era pouco urgente pode se tornar muito urgente. Então, a necessidade de avaliação dos resultados lembra a nós, né, que a triagem é dinâmica e deve responder tanto às necessidades dos pacientes como às do serviço. Lembrando também, né, que há uma possibilidade de você ter que reclassificar o paciente durante o seu tempo de espera ali pelo atendimento. Aqui eu trago, portanto, só voltando aqui para a gente se situar, eu disse que no ponto 4, de acordo com Freitas, você vai implementar a alternativa selecionada. Então, é no passo 4, né, da tomada de decisão, que você implementa o protocolo de Manchester e que você classifica em uma das 5 categorias que nós vamos conhecer agora. Então, esse sistema de triagem, ele é baseado na classificação do paciente por categoria e, consequentemente, por cor e por tempo-alvo em minutos de atendimento, tá certo? O que é esse tempo-alvo? É o limite de espera que aquele paciente pode aguardar em minutos. Então, vamos detalhar. A categoria 1 é a categoria emergente, representada pela cor vermelho. O paciente vai receber uma pulseira de cor vermelho. E o tempo-alvo é 0. Então, é um paciente que precisa de atendimento agora. Né? Esse paciente não pode esperar nem 1 minuto. Na categoria 2, muito urgente, a cor laranja e o tempo-alvo 10 minutos. Então, esse paciente também vai requerer um atendimento muito breve, né? Na categoria 3, o nome da categoria é urgente, a cor representada é amarelo e o tempo 60 minutos, ou seja, no máximo esse paciente pode esperar 1 hora pelo atendimento. Lembrando que o paciente pode migrar de uma categoria para outra se houver mudanças nos discriminadores. Na categoria 4, pouco urgente, cor verde, tempo-alvo de espera 120 minutos. E por fim, os pacientes classificados, né, na categoria 5 de não urgente, eles recebem a pulseira de cor azul e eles têm um tempo-alvo de espera de até 240 minutos. Então, o que é que eu chamo a atenção aqui? O protocolo de Manchester, ele classifica os pacientes definindo as prioridades clínicas para o atendimento. Ele classifica em 5 categorias, né, que representam um nome, uma cor e um tempo-alvo de espera, ok? Então, a partir desse entendimento de como se organiza, né, o sistema de triagem de Manchester, ou o protocolo de Manchester, que nós também podemos chamar assim, é que nós vamos, portanto, classificar esses usuários, né, de acordo com os discriminadores apresentados por eles, que é o que a gente vai compreender melhor agora, né? Então, eu vou detalhar cada passo desse sistema de triagem. Então, o método de triagem, com base na identificação do problema, eu vou observar qual é a queixa principal. Então, o paciente, ele pode vir com diversas queixas. E é importante que você identifique qual é a principal queixa do paciente. Exemplo, o paciente apresenta dor torácica, ele apresenta náuseas ou vômitos, pele sudoreica, né?
hipotensão arterial. Então ele tem vários achados, mas o principal achado aí é a dor torácica. Então você vai classificar o paciente de acordo com a queixa principal, para que não haja confundimento no estabelecimento dessa prioridade clínica. Então o protocolo de Manchester estabeleceu 52 problemas pertinentes para a triagem, tá certo? E eu aqui trago alguns desses que se destacam. Então a gente vai ter um fluxograma, né? Aqui está por ordem alfabética. Um fluxograma para atendimento à agressão. Então o problema é a agressão. Foca no fluxograma agressão. O problema é asma, é uma catástrofe, né? Uma catástrofe que pode acontecer, um desmoronamento, um desabamento, né? Enfim, uma situação de guerra, que não é, graças a Deus, comum para nós, né, mas que pode acontecer, de repente, em alguma situação que você está dando esse atendimento. Cefaleia, comportamento estranho, convulsões, corpo estranho, né? E aí vamos seguindo. A queixa principal é diabetes, dispneia, doença mental, DST, doença sexualmente transmissível, dor abdominal, dor cervical, dor lombar, dor torácica, enfim. Então, até você ver que a dor, né, ela é um discriminador geral, e a dor torácica, por exemplo, que eu sempre chamo a atenção por conta da síndrome coronariana aguda e o seu perfil de mortalidade, né, a sua importância na mortalidade da população, a dor torácica é um discriminador específico do discriminador maior dor. Então, o paciente com lombalgia, com dor lombar, é o paciente que não vai ter uma classificação, a princípio, imediata, né, na cor vermelho. O paciente com dor torácica vai. Então, você vê aí a diferença de utilizar um discriminador específico, né? Só o discriminador geral dor pode haver um confundimento no estabelecimento da prioridade. Continuando aqui nós estamos vendo, né, parte dos 52 problemas que foram pertinentes pelo protocolo de Manchester para a escolha das prioridades. A embriaguez, o estado de inconsciência, a exposição a produtos químicos, feridas, grande traumatismo, gravidez, hemorragia gastrointestinal, hemorragia vaginal, indisposição no adulto, infecções locais e abscessos, lesão tóraco-abdominal, mordeduras e picadas, problemas estomatológicos, nasais, nos membros oftalmológicos, ouvidos, urinários, enfim. Aí vem quedas, queimaduras, né, queimaduras profundas e superficiais, aqui eu abro um parênteses, é diferente o atendimento ao paciente queimado, né, depende do grau e da profundidade dessa área queimada. Então, essa classificação é sempre baseada em sinais e sintomas. Superdosagem, envenenamento, trauma crânioencefálico e vômitos. Então, a gente traz aqui alguns dos problemas que foram categorizados, né, como esses problemas importantes para se trabalhar no sistema de triagem de Manchester. No segundo passo, a gente viu que a gente coleta e analisa as informações a partir do problema queixa principal identificado. O destaque é para os discriminadores. Aqui a gente vai requerer um pouco mais a sua atenção. Discriminadores que são fatores que fazem a seleção dos pacientes. Então, se vocês forem questionados, como eu trabalho o protocolo de Manchester? Eu trabalho a partir da identificação de um problema com base em discriminadores gerais e específicos. O que são os discriminadores gerais e específicos? Para que eu possa incluir o usuário em uma das 5 prioridades clínicas. Esses discriminadores gerais, que são 5, são grandes áreas onde eu vou agregar, né, esses pacientes. Então, risco de morte ou risco iminente de morte, dor, hemorragia, nível de consciência, temperatura e agravamento. Então, na verdade, eu tenho aí 6, né, discriminadores gerais que vão me orientar para a classificação das prioridades clínicas de atendimento. Mas a gente acabou de ver, por exemplo, no discriminador dor, que eu posso ter uma dor cervical, uma dor lombar, uma dor torácica, né? Uma dor em uma região qualquer, uma dor no membro, enfim.
uma dor abdominal e que na dependência dos sinais e sintomas provocados pela dor é que eu posso classificar esse paciente ou esse usuário como maior ou menor prioridade. Hemorragia é um outro, né, grande descritor, né, o discriminador geral, e que a partir desse discriminador geral hemorragia, eu vou classificar como uma hemorragia exsanguinante, uma hemorragia de grande porte incontrolável, uma pequena hemorragia incontrolável, ou é uma hemorragia controlável? Então, essas perguntas que eu me faço, levando a um raciocínio crítico, é que vão direcionar a prioridade de atendimento. Não é qualquer hemorragia que já é classificada como atendimento imediato, ou muito urgente ou urgente. É claro que eu jamais vou classificar uma hemorragia como um atendimento não urgente, né? Ou pouco urgente. Mas a gente vai priorizar de acordo com a quantidade, com a característica dessa hemorragia e com os sinais e sintomas de gravidade que ela está provocando nesse usuário. Então, os discriminadores gerais se aplicam a todos os pacientes, independentemente da condição que apresentam e surgem repetidamente ao longo dos fluxogramas. Então, por que eles são chamados de discriminadores gerais? Porque eles se aplicam a todos os pacientes. Todos os pacientes eu vou observar risco de morte, dor, temperatura, nível de consciência, hemorragia e agravamento. Então, são discriminadores gerais. Os específicos, né, ao contrário, eles vão te remeter aos casos individuais. Então, você vai classificar ou um pequeno grupo ou um indivíduo de acordo com características-chave de condições particulares, né? Então, o paciente tem uma dor pélvica, você vai investigar a intensidade da dor, irradiação da dor, sinais e sintomas atrelados com a dor. Ah, é uma dor pélvica, mas é uma gravidez, é uma mulher com sangramento, é diferente. A gente vai, a partir daí, classificando esse nível de prioridade.